Uma das cirurgias que a gente faz de maneira mais comum é a cirurgia das pálpebras e da região ao redor dos olhos, chamada região periorbitária ou periorbital. Hoje em dia a gente sabe que não é só a pálpebra que está envolvida no envelhecimento facial, a gente tem também a queda da sobrancelha. Em geral, ao longo do tempo, a gente tem uma perda de gordura e perda de osso, além de ação da gravidade, perda de elasticidade. Então, a tendência é da aparência, pelo menos, da sobrancelha a cair, especialmente na sua porção mais lateral. Então, é muito comum que, além da queda de pele da pálpebra, nós tenhamos também a queda da cauda da sobrancelha. Então, nesses casos, a gente acaba optando por fazer, além da blefaroplastia, que é ressecar o excesso de pele e de bolsas de gordura que nós temos, a gente acaba também fazendo de maneira muito comum a fixação e elevação da porção lateral da sobrancelha para conseguir tornar mais rejuvenescida essa área. Em muitos casos, isso melhora também o conforto visual dos pacientes, porque é subapreciado, os pacientes não notam que muitas vezes elas ficam com esse aspecto o tempo todo, levantando a região frontal, ativando essa musculatura, porque a sobrancelha e a pálpebra estão caídas por cima do olho. Então a pessoa fica assim, com essa aparência o tempo todo, forma mais rugas na região frontal, por isso também, e na realidade o problema todo está aqui, na queda da sobrancelha e queda da pálpebra. A cirurgia da pálpebra, em geral, é realizada com anestesia local mais sedação pelo anestesista, porque isso torna mais confortável o procedimento. Mas, quando a gente aborda apenas a pálpebra superior, em muitos casos é possível realizar apenas com anestesia local, claro que sempre em um ambiente hospitalar, com toda a segurança, e a gente então faz uma incisão no sulco já pré-existente, chamado sulco palpebral. A gente tira o excesso de pele de maneira cuidadosa e, quando indicado, nós retiramos com parcimônia as bolsas de gordura, que são duas na pálpebra superior, uma no meio e uma mais para o lado do nariz. Hoje em dia a gente tem uma tendência a não tirar tanta bolsa, porque a gente sabe que a aparência do olho da pessoa mais velha é daquele olho encovado, mais fundo. Então, quanto mais gordura a gente tira, se nós vamos com muita sede ao pote, como muitas vezes se fazia mais antigamente, como 20 anos ou mais atrás, se ficava com o olho ainda mais encovado. Então, hoje em dia, a tendência é de que a gente faça de maneira mais preservadora essa retirada de bolsas de gordura. Além disso, na pálpebra inferior, é muito comum que o paciente tenha excesso de pele, excesso de bolsas também. Nós temos 3 bolsas de gordura, uma lateral, uma média e uma medial ou nasal. Nesses casos, a gente pode optar por retirar apenas pele, pele mais bolsas e ressuspender o canto da pálpebra, chamada cantoplastia. Principalmente em pacientes mais velhas, a tendência é que, com a perda de volume ósseo, fraqueza da musculatura do orbicular, que é esse músculo que fecha os olhos, e também perda de gordura da face, o olho, que é mais arredondado, começa a cair levemente. Você pode ver que em pacientes mais velhos, se você notar, muitas vezes aparece um pouquinho branco do olho. Isso é por envelhecimento e falta de suporte dessa região inferior. E isso a gente consegue, muitas vezes, corrigir durante a blefaroplastia. Em muitos pacientes mais jovens, que possuem bolsas volumosas, a gente faz a incisão sem corte externo. Nós fazemos apenas a remoção transconjuntival, ou seja, a incisão fica por dentro, na região vermelha aqui, por dentro da pálpebra, e não há nenhuma incisão externa, não ficando nenhuma cicatriz externa, e a gente pode ressecar com cuidado essas bolsas. E em alguns casos, quando o paciente tem os sulcos muito marcados, principalmente esse sulco da olheira,
é possível a gente pegar essas bolsas de gordura e transpô-las. A gente consegue soltar ela e colocar para preencher esse sulco. Além disso, em muitos casos de blefaroplastia, que é uma cirurgia relativamente tranquila, com uma recuperação bastante rápida na maioria dos casos, feita de maneira ambulatorial, ou seja, o paciente não precisa ficar internado no ambiente hospitalar, fica algumas horas apenas na sala de recuperação. Em muitos casos a gente faz também uma harmonização facial geral com gordura retirada da própria paciente e a gente consegue então preencher mandíbula, aumentar o queixo, corrigir algumas irregularidades do nariz, colocar mais volume na região malar, enfim, fazer uma harmonização facial com gordura da própria paciente. É possível também colocar no lábio, mas o lábio é uma das regiões onde a gordura tende a não ficar tanto por causa da ação contínua da musculatura do orbiculares da boca, que é o músculo. Então, muitas vezes a persistência da gordura no lábio não é tão boa quanto em outras regiões da face. E para a sobrancelha? Bom, a sobrancelha, como eu falei, nós temos vários métodos. Um dos métodos mais simples que nós temos é por dentro da incisão da blefaroplastia, da cirurgia da pálpebra superior, refixar a sobrancelha com alguns pontos internos, não tendo nenhuma outra cicatriz. Outras opções em pacientes mais velhas são incisões diretamente em rugas muito marcadas ou logo acima da sobrancelha, que tendem a ficar com aspecto bastante bom. De maneira mais comum, a gente faz uma incisão na região temporal pequena e puxa com uma sutura de suspensão, solta essa musculatura e a pele e a gente consegue ressuspender. Em outros casos, a gente realiza o chamado levantamento endoscópico da sobrancelha ou endobral, em que a gente faz pequenas incisões dentro do couro cabeludo, libera a musculatura da região frontal e essa região da glabela, que muitas vezes é marcada em muitas pacientes, e dessa maneira, com uma visualização direta por dentro, a gente consegue reposicionar a sobrancelha, suturando ela superiormente, e a gente consegue dar um levantamento bastante eficaz. Claro, a outra maneira mais simples, mas que não é tão duradoura, é a toxina botulínica, mas acaba que hoje em dia muitos pacientes têm uma certa resistência ou pouca durabilidade da toxina botulínica, então essas outras opções são muitas vezes aconselhadas por nós para as pacientes. Bom, espero que tenha tirado algumas dúvidas com relação à blefaroplastia e se você tiver alguma outra dúvida ou pergunta, você pode deixar abaixo, que nós vamos ter prazer em responder.